Eu achei que seria interessante fazer um vídeo sobre o que tem se falado super, que é essa questão aí da ideologia de gênero. Eu não sei se todo mundo sabe o que é ideologia de gênero, se todo mundo entende, porque em tempos de internet, sem perceber, muitas vezes a gente pega carona numa coisa que acredita que seja tal coisa e acaba se perdendo. Então, acho que é até uma questão de utilidade pública a gente compreender um pouco melhor o que seria a tal da ideologia de gênero. Pra gente saber também o que é, se apoia, se não apoia, se deveria apoiar, se não estou viajando, eu acho que é importante. Então, eu achei que a primeira forma da gente entender isso é quebrando o conceito. O que é ideologia? Ideologia é um conjunto de crenças, de doutrinas, de pensamentos que uma pessoa ou um grupo tem. Até aí, ok. Mas existem várias definições para ideologia, né? E eu acho que algumas pessoas, alguns autores falam que ideologia também pode ser considerada uma forma de dominação através do discurso. A forma com que eu falo, eu vou te seduzindo e te persuadindo a agir daquela forma. Como se eu alienasse a pessoa a ser daquele jeito. Não sei, até se não encaixaria aí assim, a expressão lavagem cerebral, né? Então, eu faço você achar que você deveria pensar como eu, nananã. E eu acho que aí que as coisas se confundem, porque daí eu acho que quando as pessoas pensam em ideologia de gênero, elas acreditam que vão chamar as pessoas pra gente falar sobre gênero e sexualidade para convencê-las de algumas coisas. Aí vamos parar aqui. Gênero. Gênero é como eu me entendo. Se eu for entrar em biológicas, é como eu me entendo. É como eu me vejo, como eu me sinto, certo? E aí, a psicologia e as outras ciências humanas têm um outro conceito que foi cunhado por um psicólogo chamado John Money, que esse nome é importante, voltaremos nele, que é o papel de gênero. O que significa isso? São os papéis atribuídos a homem e a mulher. Aliás, quando a gente fala de gênero, que eu falei no começo, espera-se que ele seja atribuído diretamente aos genitais. Então, o que isso quer dizer? Eu me sinto mulher porque tenho uma vagina. Eu me sinto homem porque tenho um pênis e pronto, é isso aí, não tem variável e acabou. Que é a grande discussão que entra na parada da ideologia. Enfim, gênero é o quê? Como eu me sinto, dentro das humanas, dentro da psicologia, ok? Como eu me vejo. E papel de gênero são os comportamentos esperados de homem e mulher por serem feminino e masculino. O jeito de vestir, o jeito de falar, as preferências, regras de conduta. Mulher não pode fazer tal coisa, homem pode fazer tal coisa. E assim a gente vai. Infelizmente, essas regras todas são culturais. E se a gente for pesquisar um pouco sobre antropologia e diversos grupos ao redor do mundo, a gente vai ver que tem coisinhas diferentes. Tem uma antropóloga muito famosa chamada Margaret Mead, que eu acho que em 1923 ou 1928 ela foi para uma ilha chamada Samoa. E lá ela percebeu que as mulheres, naquela época, demoravam mais para se casar porque elas queriam ter outras experiências sexuais. Algo que na década de 20, para nossa cultura ocidental, seria o fim do mundo, imperdoável, né, sei lá, motivo de prisão perpétua. É só um exemplo bastante chocante pra gente ver como é muito cultural. As expectativas que a gente tem de homens e mulheres variam de país, variam de religião, variam de década, variam de hemisfério, variam, enfim, tem uma série de variáveis que determinam como a gente se comporta, certo? Então o papel de gênero é isso. São os meus comportamentos, a forma de me vestir, a forma de atuar na sociedade. A psicologia, então, acho que como eu já falei, mas não vale, sempre vale a pena repetir, é como ver o gênero como uma forma que eu me entendo. E a psicologia e a biologia entende que o gênero é autorreferido. O que isso quer dizer? É como eu me vejo. Ninguém me ensina como eu me vejo. Eu me vejo como uma mulher heterossexual, eu me vejo assim, e não importa o quanto eu leia sobre coisas LGBT ou sobre qualquer outra coisa, não muda a ideia de que eu sou uma mulher heterossexual que tem atração por homens. Ok? É isso aí, acabou. Eu acho que quando as pessoas pensam em ideologia de gênero, elas acham que vai ser meia dúzia de palestras ou de falas que vai seduzir as pessoas para que elas mudem de ideia. Porque, como se sexualidade fosse isso. Um belo dia eu acordei, não quero mais sair com homem. Isso não acontece. Não se preocupem que seus filhos não serão instruídos e ter a mente lavada para que eles se tornem homossexuais ou transexuais ou qualquer coisa assim. Isso não existe. O que pode acontecer, no entanto? Eu me sinto diferente de todo mundo, por exemplo. Mas eu não sei exatamente com quem eu me identifico. O que quer dizer ser diferente de todo mundo? Será que existem outras pessoas como eu? Me sinto muito sozinho, porque eu não vejo ninguém parecido comigo. E aí, eu posso descobrir que tem pessoas que se sentem de forma parecida com a minha. Mas isso eu já tinha.
Não quer dizer que alguém me falou como eu tenho que ser. Eu encontrei alguém que é parecido comigo e penso, opa, não estou sozinho. É isso que acontece. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de respeito. E quando eu falo respeito, não é tolerar. Porque tolerar é, sabe, manter aquela distância, mas a pessoa tá ali, eu só vou, né? Não é isso. Respeito às diferenças é entender que essa pessoa tem tanto direito de ir e vir quanto eu tenho. E enquanto o direito dela não ultrapassar o meu, ok. Aí as pessoas vêm com um papo assim, ah, mas eu acho um absurdo se beijarem na minha frente. Eu acho um absurdo demonstrações de afeto. Mas vamos lá, casal hétero também não tem tanta demonstração de afeto assim. Então, calma. Até onde que as ideias que eu tenho da comunidade LGBT, por exemplo, são reais? Ou são coisas que eu fui criando porque é um desconforto pra mim, então eu preciso manter esse desconforto, então eu começo a pensar coisas. Fica o pensamento. Outra coisa. Falei do tal do John Money. Talvez isso seja uma excelente pesquisa para vocês fazerem, para vocês entenderem um pouco mais como essa história de ideologia de gênero é uma bizarrice. Isso não existe. Você não pode ensinar uma pessoa a qual orientação sexual ela vai ter, ela já nasce com isso. Existem poucos estudos na área de sexualidade, aliás, existe um número assim considerável de estudos na área de sexualidade, mas sexualidade ainda é um tabu. Tanto é que estamos discutindo em 2017 o que pode e o que não pode falar na escola. Sendo que existem uma série de diretrizes, que até a Unesco tem documentado sobre isso, da educação de sexualidade no Brasil, e que deveríamos sim discutir diversidade. Por quê? Porque diversidade é respeito. E se eu botar de um jeito muito simplista, diversidade nada mais é do que uma variação genética. É que nem ter olho verde, é que nem ser canhoto, é que nem ser loiro, e aí, expressões de sexualidade. E eu sei que isso pode ser um conceito bastante difícil de entender, mas é por esse caminho. Agora, voltando ao John Money, o que acontece? Esse cara, nos anos 60, que foi o mesmo psicólogo que criou a expressão papel de gênero, acreditava o seguinte, que a criança nasce neutra e que nós podemos ensinar para ela a ser homem ou a ser mulher. Tudo o que ele precisava na vida era ter como provar isso. Um belo dia ele ficou sabendo de dois irmãos gêmeos que foram passar por uma circuncisão e um deles teve um acidente e acabou tendo que tirar o pênis. Então ele pensou, vou usar essa criança para provar para todo mundo que realmente esse gênero é aprendido, não tem nada de biológico. Pegou essa criança, retiraram o resto do pênis dele, fizeram um buraquinho como se fosse só para passar o xixi, não tinham reconstruído uma vagina nem nada, e começaram a tratar essa criança como Brenda. O nome dele era Bruce e tratavam como Brenda. Isso, a criança tinha 17 meses. E todos os esforços foram para que essa criança se tornasse uma menina. Desde a administração de hormônios até só brincar com coisas cor-de-rosa, até só andar com meninas e forçar que tivesse todos os comportamentos de menina. Eu vou encurtar a história porque eu gostaria muito que vocês pesquisassem sobre isso. Pesquisem por John Money experimento, ou caso John Joan, ou David Reimer. Não sei se vocês vão lembrar de tudo isso, espero que sim. Eu tenho certeza que deixaremos isso inscrito para vocês pesquisarem. Existe um documentário no YouTube, inclusive com legenda, que se chama O Menino Sem Pênis, que conta a história dessa criança. Aos 13 anos, essa menina Brenda decidiu parar com isso porque ela não suportava mais, começou a ter tendências suicidas e a mãe dizia que ela era muito masculina mesmo assim, que preferia as brincadeiras de meninos, que preferia estar com meninos, que não demonstravam interesse nenhum no mundo feminino. E por conta disso os pais interromperam esse processo. E em 2002, se eu não me engano, ele cometeu suicídio. Ele voltou, ele foi buscar a masculinidade dele, chegou a casar, ter filho e não suportou a barra, assim como a família inteira dele não suportou a barra, porque se eu não me engano, acho que o irmão dele também se matou e os pais, né, a mãe também teve uma tentativa de suicídio, o pai recorreu ao alcoolismo, enfim, bagunçou a família inteira, porque um misto de sentimentos por eu ter entrado nesse experimento. O que é importante desse experimento? Esse experimento explica exatamente o que a gente está querendo falar com ideologia de gênero, que eu posso ensinar as pessoas a gostarem de homens ou de mulheres ou seja lá o que elas gostem. A gente não pode ensinar ninguém por quem a gente vai se apaixonar. Paixão, desejo, orientação sexual é muito mais biológico do que ambiental. Posso provar 100% isso para vocês? Não, tem poucos estudos sobre isso. A verdade é que ninguém sabe exatamente o que torna alguém hétero ou alguém homossexual, ou bissexual ou transexual. Mas a gente tem bastante evidência, só não temos uma evidência clara que podemos dizer é isso aqui que faz. Mas o que a gente sabe é muito mais biológico do que ambiental. Por experimentos como esse do Dr. John Money, que é considerado o experimento mais
bizarro e antiético da psicologia, o que é uma pena, mas talvez seja necessário trazer ele lá do passado para agora, pra gente parar para pensar sobre essa história de ideologia de gênero. Ideologia de gênero não existe, a gente não ensina ninguém a quem a gente vai se apaixonar, a gente não ensina ninguém por quem a gente vai sentir atração. E vamos parar pra pensar, quando é que você se tocou que era heterossexual? Quando é que você teve dificuldade de sentar com seus pais e falar, então pai, tenho uma coisa pra contar, se eu sou um menino, gosto de meninas, se eu sou uma menina, gosto de meninos. Quando é que isso foi um problema pra você? Não foi um problema pra você, simplesmente aconteceu. Acredite, para as pessoas homossexuais e bissexuais, isso também simplesmente aconteceu. Não é uma moda, não é uma fase. Que pessoa, em sua sã consciência, vai querer decidir que ela quer ser uma pessoa homossexual, bissexual, transexual, para passar por toda a dificuldade para arranjar um emprego, toda a dificuldade para fazer amigos e para manter a família, toda a dificuldade para existir em sociedade? Ninguém em sã consciência faz essa escolha. Ainda dá cara a tapa para fazer essa escolha. Então vamos pensar antes de falar. Não existe ideologia de gênero. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês têm alguma dúvida, por favor, mandem perguntas. E, por último, e o mais importante, estamos lidando com pessoas. Independente da orientação sexual, nós estamos lidando com pessoas. E isso é muito importante da gente lembrar. Obrigada pela atenção.